Olá, paz e bem. É um prazer poder falar com você de novo e compartilhar algumas reflexões que têm me ocorrido durante essa viagem. Vai ser assim, às vezes os vídeos falarão sobre o lugar onde eu estou passando, outros vídeos falarão sobre as coisas nas quais eu tenho pensado. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma frase muito antiga que, de certo modo, já é clichê, que diz assim: é preciso amar as pessoas e usar as coisas. Muitas vezes nós invertemos essa ordem e usamos as pessoas e amamos, desenvolvemos um apego excessivo às coisas. Eu tenho aprendido ao longo desta viagem e da viagem maior, que é a minha vida, que apego material é uma loucura. Porque tudo quanto é material é necessariamente passageiro. Jesus falou sobre isso quando nos ensinou: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem e a traça corroem. O apego material é fonte de sofrimento nas três dimensões. Se você não tem, mas deseja, você sofre porque não tem. Se você tem, mas e se apega àquilo que tem, você sofre por medo de perder o que tem. E se você perde, efetivamente, você sofre por já não ter mais. Então, quando nós aprendemos a lidar com as coisas que passam na nossa vida, com esse sentimento que é de gratidão, mas de devoção à coisa em si, então a vida se torna muito mais leve. Eu, por exemplo, desenvolvi durante a minha vida muito apego aos meus livros. Agora eu vou passar 6 meses e trouxe apenas 2 livros para essa viagem. E, poxa vida, escolher que livros trazer e tal, as pessoas já estão curiosas para saber quais foram os livros escolhidos para virem comigo, né? Mas é desapego. E não é, a questão toda não é trazer os livros e escolher que livros eu iria trazer. É que eu não preciso dos livros que eu tenho. Não preciso deles. Por que desenvolver apego? Eu tive essa experiência de um tio de Karina que faleceu e era um professor universitário, e a gente precisou de se desfazer dos livros que ele juntou a vida toda. Procuramos bibliotecas para doar os livros. Eu não vou deixar essa tarefa para os meus filhos. Eu quero doar os meus livros enquanto eu estiver vivo. Porque esses livros que são tão preciosos para a gente viram um fardo para os nossos descendentes que não têm os mesmos interesses, não têm a mesma relação. Então, todos os meus livros de teologia eu já doei. E os próximos livros a serem doados são os que tratam de direito dogmático, como processo penal e direito penal. E eu vou ficar com os livros de filosofia do direito e de filosofia, além dos clássicos. Mas, e a pergunta é, por que eu vou manter esses livros na minha vida? Por que eu vou carregá-los ainda assim? Sabe, não faz sentido acumular centenas, centenas, milhares de livros. Para quê? Para quê? O livro faz sentido na mão de quem está lendo. Que alegria poder saber que um aluno meu leu um livro que eu recomendei, ou que alguém que ganhou um livro e teve o prazer de ler. E os livros que eu quero doar são os livros que vão seguir com minhas anotações, com meus rabiscos, com minhas dores ali dentro, o que torna os livros muito especiais, ou pelo menos deveriam tornar. Eu tenho a expectativa que tornem os livros especiais para quem vai recebê-los. Então, ao longo dessa vida, eu tenho 56 anos e acabei juntando livros, colecionando livros, acumulando livros, mas não quero mais fazer isso. Eu estou viajando, vou passar 6 meses, os livros que eu lerei terão um formato digital, ou então esses livros físicos que eu pretendo pegá-los, lê-los e doá-los no trânsito da vida, no caminho da vida. E as pessoas? Será que a gente tem amado de fato as pessoas? Será que essas pessoas que têm permanecido em nossas vidas têm recebido o nosso melhor sentimento? Eu tenho 2 dificuldades que eu quero confessá-las aqui. A primeira dificuldade é a dificuldade de cultivar amizades. Porque a amizade não é algo que cai
dos céus. Amizade não é algo que você tropeça em alguém, ou como algumas pessoas dizem, você reconhece um amigo. Não. Amizade exige investimento e cuidado. Se você não investir tempo e inclusive dinheiro para cultivar essa amizade, não porque você vai dar dinheiro à pessoa, mas porque você vai gastar dinheiro para se encontrar, para passarem tempo juntos. Eu me lembro de uma frase que eu acho preciosa, que um amigo me disse uma vez: não vamos deixar que a grama cresça entre nós. Sabe essa história? Um local por onde você passa muitas vezes, a grama não tem condições de crescer, porque você vai pisando no chão ali, né? Então, não vamos deixar. Então, amizade exige investimento. E eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos. Não dá para encher uma mão os amigos que eu tenho. E talvez isso se deva ao fato de que eu tenho amado pouco os meus amigos. Eu preciso investir tempo, cabeça, coração para cultivar a amizade. Se você tem alguns amigos, então você é um ser afortunado, e se você sabe cultivar as amizades, então você está fazendo um investimento no que vale a pena mesmo, porque coisa maravilhosa é poder juntar amigos ao longo da vida. Uma segunda questão que eu gostaria de dizer é que, para mim, tem sido uma das experiências mais preciosas em toda a minha jornada a relação que eu tenho com meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, nós somos 4 ao todo, né? Então, como a amizade deles, o amor sincero deles é um grande presente para a minha vida. E eu nem os coloco na condição de amigos. Meus irmãos são como extensões de mim mesmo. É como se eles, assim como meus filhos, fossem órgãos externos a mim. De tal maneira que os filhos de meus irmãos são meus filhos. Eu tenho esse sentimento. E eu tenho essa convicção e essa certeza do cuidado deles por mim e por meus filhos, como se eu mesmo fosse parte deles. Então eu acho que essa reflexão merece um tempo no teu coração. Aprender a amar e cuidar de quem precisa e deve ser amado. E a usar com desapego aquilo que é só instrumento na nossa vida. Paz e bem.